Graça e paz a todos, a você inscrito neste canal. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Se você não é inscrito neste canal, se inscreve e ative o sininho de notificação, para quando eu postar novos conteúdos, você receber em primeira mão. Olha, hoje eu vou falar de um assunto muito interessante e eu peço para que você ouve até o final, para que você venha entender esse conteúdo. Quando nós observamos, a ciência, ela tenta provar, ela tenta mostrar como que o mundo se originou, como que a Terra se originou. Mas quando nós observamos, a maior dúvida da ciência, e eu digo o maior erro da ciência, é não reconhecer que Deus é o autor. A ciência, ela tenta excluir Deus da criação. A ciência, ela tenta apagar o autor. Mas eu disse, ela tenta, não consegue. Vamos aqui observar alguns assuntos muito interessantes que você vai aprender muito ouvindo esse conteúdo. Nós temos que entender que Deus, ele é um ser supremo. Deus é um ser eterno. Vamos aqui observar. Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. O nosso Deus, ele é. Quando nós observamos a onisciência, Deus, ele sabe de todas as coisas. A onipresença, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. A onipotência, Deus, ele tem todo o poder. Então, quando nós observamos, e aqui há uma curiosidade muito interessante, na onisciência. Quando nós observamos onisciência, existe também a presciência, de conhecer e saber todas as coisas. Conhecer é uma coisa, mas saber é outra coisa. Então Deus, ele sabe e ele conhece. Quando nós observamos, Deus também tem algo muito interessante. Deus é atemporal. Deus, ele não precisa de nada para sobreviver. Deus, ele é atemporal. Deus, ele age fora do tempo e dentro do tempo. Por que que Deus, ele age fora do tempo? Porque quem criou o tempo foi Deus. Deus, ele age na eternidade e age no tempo. Então, quando nós observamos no livro de Gênesis, no capítulo 1, diz: criou Deus os céus e a terra. Deus estava fora do tempo. Agora, ele vai criar um tempo. Porque Deus sabia e ele queria criar os seres humanos. Então, nós observamos, Deus, ele se revela na sua criação. Então, quando nós observamos Deus criando um primeiro dia, o segundo dia, nós observamos que Deus está trazendo o tempo para o homem. É interessante que nós temos que ler a palavra de Deus com compromisso, com curiosidade, para que nós possamos entender e com muito respeito. Assim, nós conseguimos entender a palavra de Deus. Quando nós observamos, Deus também é autoexistente. O que é autoexistente? Deus não precisa de nada para sobreviver. Deus é a fonte da vida. Deus, ele é. Deus, ele não tem fraqueza. Deus, ele não se sente fraco. Deus, ele é autoexistente. Não precisa da matéria para sobreviver. Deus não precisa. Se você observar, a matéria física foi criada por Deus. Antes, só era o mundo espiritual. Para você observar. Então Deus, ele é autoexistente. Não precisa de nada para sobreviver.
Então, quando nós observamos, eu digo, o maior erro da ciência é não reconhecer o autor do universo. E se eles reconhecem, eles ficam em silêncio. Porque já tem muito tempo que ele vem pesquisando este mundo. E se eles reconhecer em relatos, em palavras, eles têm medo de perder tudo o que eles construíram no passado. Mas eu quero dizer para você, Deus é o autor de todas as coisas. Deus, ele é um ser eterno, poderoso e um ser supremo. Deus, ele age na eternidade. O que é eternidade? Algo que não tem fim. Não existe soma matemática, não existe questão numérica para tentar somar, calcular, numerar a eternidade. Deus, ele age na eternidade. Se você observar em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 a seguir, diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Olha a palavra de Deus. Então eu quero dizer para você, leia a palavra de Deus, para que você venha entender. Eu quero dizer para vocês, tudo que o ser humano precisa está na palavra de Deus. Tudo que o ser humano precisa está aqui, a Bíblia Sagrada. Então eu quero dizer para você, leia a palavra de Deus, busque o conhecimento, busque graça, busque unção. E eu quero dizer para você, ore, leia a palavra e jejuma. Assim, você vai estar uma pessoa mais forte para vencer os desafios deste mundo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos nós.